A minha versão é a versão Bíblia Mensagem, então talvez esteja um pouco diferente da ideia de vocês. Mas antes da gente começar a ler, eu gostaria de perguntar algumas coisas para vocês. Vai ser algo de fato que vocês vão responder para mim, ou que vocês vão responder para vocês, na verdade. O que hoje, e aí eu hoje entenda que não é hoje domingo, né? É o que tem estado no seu coração. O que você precisa resolver hoje? O que tem te perturbado hoje? O que é que tem te deixado agitado, inquieto hoje? Eu não estou falando só de movimento, entendeu? Na cabeça, né? Na alma, fica agitado, que você não consegue se concentrar, você tem medo de fazer algumas coisas. O que é que tem sugado as suas energias? A ponto que você não sabe porquê, mas você está cansado. Já parou para pensar nisso profundamente? O que é que tem? E pense no seu coração. E eu peço a Deus para que hoje, ao final dessa breve palavra, que você saia de fato, como a Edna orou também, renovado daqui. Amém? Irmãos, o texto ele diz assim, Colossenses 3, tá? A partir do verso 1. Aí eu vou falar para vocês ficarem atentos à minha versão, tá bom? Porque ela é diferente, né? E ela é muito clara, tá? Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que vocês devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele, de Jesus Cristo. Até aí. Com essas perguntas que eu fiz para vocês, você já parou para pensar? Se você olhasse através daquilo que te perturba, daquele que você acha que é o problema, quando você olha através da perspectiva de Jesus Cristo, não sei se já deu tempo, mas tudo já muda quando você olha através da perspectiva de Jesus Cristo, através, para ficar mais fácil, de Jesus Cristo, através da expectativa de Jesus Cristo. Tudo vai mudando, sendo tirada aquela nuvem que às vezes, né, a gente não enxerga nada e ficando mais claro. A gente vai achando de fato um centro, aonde nos dê equilíbrio. E eu falava para a Sibeli, eu vi um cara com muleta, Daniel, você que usa a muleta, né, hoje, eu vi um cara com muleta, irmãos, e ele nem conseguia, mesmo com as muletas, ele não conseguia quase ficar de pé. Tem uma hora que ele quase tomou, mas tinha uma pessoa acompanhante dele, e eu olhei para ele e eu pensei com Deus, falei, o cara não consegue se equilibrar. Como deve ser difícil isso, ele não consegue se equilibrar. Ou seja, mesmo com a muleta, ele ainda pode cair. Todos nós, né, irmãos? É óbvio, né? Todo mundo que está, aquele que está em pé, né? Então, cuidado para que não caia. Mas vocês entendem como é importante isso? Estarmos centrados em Cristo, olhando pela perspectiva dele. Por muitas vezes a gente pensa que certas coisas eu não posso fazer. E nós não podemos mesmo. Nós não podemos fazer muitas coisas. Se fôssemos, só nós. Mas não somos só nós. Aquele que habita em mim, fala em mim. Aquele que habita em mim.
pode fazer todas as coisas. Aí vocês vão se lembrar do versículo super conhecido: posso todas as naquele que me fortalece. Então é através disso que a gente vai conseguir algumas coisas, sim. É por conta dele que a gente vai alcançar vários objetivos. E aí, eu conversava com o Heitor, por exemplo, sobre essa questão de jogo, né? Eu vi os meninos ali, como eles gostam de jogo, né? Seja de, como que é virtual ou físico ali, né? Como eles gostam de jogo. Só que tem os limites para você não ser prejudicado. Tanto na mente, como no físico. Tem os limites para você não ser prejudicado. Aí eu falo para os meninos, né, porque eles estão ali, o Heitor também, mas é para nós adultos também. Existem os limites que a gente não pode ultrapassar, senão a gente vai ser prejudicado. Isso é quando a gente olha na nossa perspectiva. Porque quando a gente olha pela perspectiva de Cristo, as coisas se transformam realmente. Como eu falei no início, nós somos criados a partir de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, peraí, deixa eu só conferir uma coisa aqui para eu não me perder. Nós somos criados a partir dele. Se nós somos criados a partir dele, teoricamente, tudo deveria ser muito tranquilo. Amém? Não é isso? Você fala, meu, Jesus. Quem tem maior que Jesus? Ninguém. Então, deveria ser muito tranquilo as coisas. Não deveria, né, me preocupar com certas coisas, tudo, achar que não vai dar certo. Mas muitas vezes a gente pensa nisso, não pensa? Muitas vezes a gente para assim e fala, meu, será que vai dar certo? Será que não vai? E a gente não sabe, às vezes, passar por isso. Pois bem, eu separei alguns exemplos para a gente pensar como que as coisas se transformam quando a gente olha pela perspectiva de Jesus Cristo. E vocês vão se lembrar que quando Lázaro morre, todo mundo lembra da história, amém? Amém. Olha, que legal. História muito conhecida. Mas naquele momento que acontecem essas coisas, as pessoas que estão lá, e prestem atenção, porque tem coisas que passam batido por nós, mas não deveriam. As pessoas que estão lá da época, inclusive que conhecem Jesus Cristo, não são pessoas que não conhecem, que conhecem Jesus Cristo, acham que tudo está perdido. Tudo está perdido. Meu irmão morreu, poxa, estivesse aqui e tal. Lembra do texto? Se você estivesse aqui e tudo, meu irmão morreu, chorando, desesperado. Jesus, calma. E não, mas se tivesse outro e tal, né? Pô, chegado antes, atrasou demais, ficou lá enrolando. Pela perspectiva das pessoas, Lázaro estava morto. Pela perspectiva de Jesus Cristo, ele estava vivo. Olha como muda, irmãos. E literalmente, como mudou quando Jesus Cristo chega. Olha como muda. Pô, lembram do texto? E eles enfatizam algumas coisas, irmãos, para justamente a gente se atentar. Não, tinha gente tentando fazer Jesus desistir. Não, já está fedendo, já. Agora deixa. É praticamente isso falar agora. Já está fedendo, deixa. Mas eles não conhecem aquele que é a vida, irmãos, aquele que é a vida. Pela perspectiva de Jesus vivo, vocês vão se lembrar, e a história tem vários evangelhos, né? Mas enfim, Marcos 5, tá? Para quem quiser depois ver. Da história da filha de Jairo. Filha de Jairo está doente, tudo, e manda chamar Jesus. Jesus está indo. E aí o que acontece? Ela morre. O que as pessoas falam para Jesus? Não precisa mais. Não incomode mais o mestre. Ela já morreu. Aí Jesus fala: não, ela está dormindo. Pelo olhar das pessoas. Fim. Pelo olhar de Jesus. Começo. Lembram-se que tem texto aqui que cita que as pessoas riram dele.
riram de Jesus Cristo. Não sei se vocês entendem. Olhem só ao Jesus que nós servimos, ao Jesus que nós cremos. Pela perspectiva das pessoas, estava morto. Pela perspectiva de Jesus Cristo, dormindo. E aí de novo, não sabe de nada, está dormindo. Tem showzinho maravilhoso, irmãos, nessa cena. Maravilhoso. Se vocês puderem assistir, tem showzinho, ilustra muito bem. E aí o que acontece com a menina? A menina se levanta. E aí Jesus ainda fala, dá comida para ela, que ela deve estar com fome. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele nos conhece tão bem, que as outras pessoas que não o conhecem ficam realmente perdidas, não sabem o que fazer. Último exemplo. Homem de Gadara, que era aquele homem endemoniado. Olha só, em alguns evangelhos diz que ele estava no cemitério, morava no cemitério. Alguém aqui gostaria de construir sua casa no cemitério? Diz amém? Mas ninguém? Ninguém, irmãos. Caramba, hein? Lugar pacífico. Garanto que os vizinhos não vão incomodar vocês. Ele morava no cemitério, porque ele estava endemoniado. Estava nu. E vocês imaginam se hoje, dependendo do lugar, nem é tão assim, né? Ficar nu. Mas enfim, a gente sabe que, né, ficar nu não é legal. Na época ainda, pela cultura, menos ainda, irmãos. Ele estava nu, sozinho. Sozinho de pessoa física, né, irmãos? Porque estava cheio de demônio lá dentro. Pela perspectiva das pessoas, era um simples homem perdido. No cemitério, vagando e preso. Por quê? Porque ele estava preso aos demônios. Pela perspectiva de Jesus Cristo, quando Jesus chega nele, ele está livre. Jesus chega e liberta o homem. Mais do que isso, Jesus devolve a dignidade para o homem. Aonde o texto diz que fala assim, ó, ele quer seguir a Jesus. Jesus fala para ele assim, não, vai para sua casa e conte o que Deus fez por você. Vai para sua família. Irmãos, quando eu li o texto, pelo menos, eu li e fiquei maravilhado, porque eu falei assim, o cara morava no cemitério. Olha só, irmãos, morava no cemitério. Mas quando Jesus Cristo entra na vida dele, tudo mudou para ele. Tudo mudou para ele. E às vezes a gente não se dá conta do que ele pode fazer em nossas vidas. A gente não se dá conta do que nós podemos fazer na vida de outras pessoas, porque nós servimos a Jesus Cristo, amém? Nós o conhecemos, nós temos o Espírito Santo. Nós não se damos conta do que nós podemos fazer pelas pessoas, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então não é simplesmente para a gente vir para a igreja, cantar louvores, né? Ouvir a mensagem e ponto final, bora seguir a vida. Não. As pessoas, elas precisam enxergar a Cristo em nós, principalmente a gente com a boca fechada, de tal modo que você acha, e aí eu vou ler para vocês novamente o texto. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo como ela está falando. Busque as coisas norteadas por Cristo. Sabe o que é o norte? Quando a gente fala assim, eu preciso de um norte, né? Tem essa expressão. Eu preciso de uma direção. É isso que quer dizer. Eu preciso de uma direção. Sejam norteados, sejam direcionados por Cristo. É isso que o texto está dizendo. Olha, irmãos, 2 versículos. São 2 versículos. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, como já sabemos, não é novidade, o inimigo vai tentar de tudo para fazer com que a gente não mude, porque é muito mais fácil para ele, por 2 motivos. Uma, porque, né,
Ele já está pensando nisso. E outra porque é um a menos para atrapalhar ele. A ideia é essa. Só que não, a gente não tem 3 escolhas, né? A gente tem 2. Então que a gente escolha a melhor. Olha, de tudo isso que você foi pensando aí na sua cabeça, de ter que resolver, daquilo que te angustia, daquilo que você às vezes infelizmente está pensando agora, está te incomodando agora, do que você dá conta? Porque o que você dá conta, que você dê conta, amém? Mas o que você não dá conta, é Jesus que vai dar conta. Daniel falou isso aí um dia, né, Daniel? Falou isso aí, que eu não consegui fazer, que Deus faça por mim. É verdade, porque é isso mesmo, mas o que é nosso, que cabe a nós, é redundante, mas é para nós fazermos. Entendeu? Perdoar é para cada um de nós aqui perdoarmos. Amar é para cada um de nós amarmos aqui uns aos outros. Não é para outro. Não é para Cristo, porque Ele já fez. O livro de Colossenses, a igreja de Colossos, ela, especialista, não sei se vocês sabem, especialista Nilson, Daniel, Felipe, não sei se tem mais alguém aqui, especialista em ossos quebrados, fraturas. Por isso que formou a igreja de Colossos. Foi muito rápido, né? Não sei não. Irmãos, olha só, só para distrair um pouquinho vocês. Era um povo que era cristão, que já conhecia Jesus Cristo, mas mesmo assim eles tinham que estar atentos. E olha o que ele fala aqui no versículo 2: olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. Para um pouquinho, se você puder, feche seus olhos e você imagina que você está olhando para cima e pensando o que acontece ao redor de Cristo. E aí, talvez você pense assim, meu, que infinidade de coisas que eu posso pensar que acontece ao redor de Cristo. Deus é tão maravilhoso, nossa, tão maravilhoso, irmãos, que eu estava cantando uma das canções aqui com vocês, e a música da Ludmilla aí, Sonhos de Deus, ela diz uma parte, né, que eu olho, né, para o céu e vejo, e é exatamente isso que a gente consegue. E aí eu vou falar da experiência que eu tive, né, aqui para vocês, que é como se eu fechasse os olhos e visse, por exemplo, não que é só isso, mas é um momento que Ele está preparando a minha casa, que Ele está agitando a minha casa, a minha morada, aonde eu vou morar, ajeitando a minha cama, deixando tudo certinho, preparando uma grande faixa para mim. E eu falo para mim por causa que é o meu pessoal, irmãos. E não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu sou amado dele. E ele falou, parabéns, você conseguiu, você acreditou em mim. Porque é isso que precisa em cada um de nós. É acreditar nele, compreender que Ele é maior que qualquer coisa, irmãos, que esteja fora ou dentro de nós. Sabe por que eu falo isso? Porque aqui na igreja muitas coisas são fáceis, realmente, até mesmo no relacionamento, muito, mas fora eu sei que é difícil. Tem pessoas que eu convivo, não só da minha família, no mundo, irmãos. No mundo tereis aflições, não é isso? Mas acaba o versículo aí? Não, glória a Deus. Porque ele fala, mas estarei convosco. Então tem de bom ânimo.
Só que a gente tem que de fato querer ser como Cristo, olhar pela perspectiva dele. Bem, eu gostaria de lembrar uma canção com vocês, não sei se todos vão lembrar. Vai denunciar um pouco como fala? A idade, né? Vamos ver se vocês me ajudam, tá bom? Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Lembraram? Vamos lembrar, né? Denunciou a idade aqui de alguns, mas tudo bem. Irmãos, esse é um hino que chama exatamente isso, olhando para Cristo. O hino é maravilhoso. Isso é o estribilho, né? O coro, desculpa, o coro. E tem as outras passagens que vai falando, irmãos, que mesmo em meio às dificuldades, que nós olhemos para Cristo. Mesmo em meio às angústias, às aflições, que nós olhemos para Cristo. E o texto que eu gostaria muito que vocês fixassem é que vejam, olha só, vejam as coisas da perspectiva dele. Quando você for olhar, olha pela perspectiva dele. Eu vou encerrar aqui dando um exemplo bobo para vocês, irmãos. Nós compramos um utensílio doméstico para nossa casa ontem, e aí a gente foi fazer um teste, e a gente precisou arrastar um móvel lá, né? E quando a gente arrastou o móvel, que estava bem próximo da parede, o móvel estava com um mofo atrás. E aí, por conta do utensílio que nós compramos, nós conseguimos ver o mofo. E aí, né, se bem, ele limpou lá. Podia falar que era eu também, né? Pegar o mérito é dela. Limpou lá. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque às vezes acontecem algumas coisas com a gente que a gente não sabe explicar, mas é um cuidado de Deus. E eu falei para ela, que bom que comprou, e a gente teve que arrastar para dar tomada, entendeu? Não chegava o utensílio, eu tive que arrastar o móvel. Por quanto que eu arrastei, eu vi o mofo. E eu tenho procurado ser grato pelas mínimas coisas e buscado aquilo que me cabe. Mas aquilo que foi de Deus, Ele vai fazer. Amém? Que nós possamos crer nisso e não se esquecer, independente do que aconteça em nossas vidas, independente das pessoas que você convive, que isso é o principal, irmãos. Nós somos exemplos de Cristo. E as pessoas, elas olham para nós de uma forma diferente, sim. Elas buscam em nós algo que falta nelas. Porque não existe uma pessoa sequer que seja completa sem Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por tudo que aconteceu aqui, desde dos louvores, das nossas orações, das nossas súplicas, dos nossos agradecimentos, Senhor. Tudo que foi ofertado aqui é Ti, Senhor. Que o Senhor receba, Senhor, de todo o coração. Peço que Teu Santo Espírito possa nos conduzir também, Senhor, a meditar um pouquinho, Senhor, na Tua palavra, que ela, como foi falado, vá de encontro em nossos corações e nos transforme, Senhor, para pessoas melhores, para pessoas que compreendem mais e sabem lidar melhor com as situações do nosso dia a dia. Que haja de fato em nós, Senhor, um verdadeiro Cristo, que haja em nós um olhar a partir do olhar de Jesus Cristo, para que nós possamos olhar as coisas de uma forma diferente, para que nós possamos lembrar de que a Tua palavra diz que aqui, às vezes a gente tem algumas questões que a gente não gosta,
mas que não há nem comparação com a vida que ainda está por vir, Senhor. Que nós possamos nos apegar com essas coisas, Senhor, com essa esperança, com essa certeza, Senhor, que Teu Santo Espírito coloca em cada um de nós, e possamos de fato mostrar, né, que quer seja em palavras ou não, o Senhor Jesus Cristo que habita em cada um de nós. Desde já eu peço que o Senhor nos dê uma boa noite aqui de comunhão, né, que a gente vai ficar ainda um pouquinho aqui, nossa cantina, Deus, e todos aqueles também, Senhor, que assim que desejarem e forem embora, o Senhor nos guarde, Senhor, de todo mal, Senhor. Nos dá uma boa semana na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, viu?